Boa tarde a todos. Eu sou Paolo Mazzucato, presidente da Comissão de Direito da Concorrência da OAB-MG e um dos organizadores do Web Advocacy, que começa nesse momento a sua segunda edição com um tema da maior importância, que é a advocacia da concorrência no setor de transportes. Quero agradecer ao convite que foi feito pelo Elvino Mendonça, pela Raquel Mendonça, pela Maria João Rolim, para ser um dos organizadores desse evento, que tem o tema central a advocacia da concorrência, que é um dos pilares de atuação, uma das vertentes de atuação da Lei de Defesa da Concorrência do Brasil. E como o Elvino gosta de ressaltar, é uma função da lei que é muito barata e que tem uma eficácia enorme, além de ser bastante eficiente, né? E por mais importante que é a advocacia da concorrência, né, que é uma tradução entre nós em português da expressão em inglês competition advocacy, muitas vezes a gente se esquece, né, dessa advocacia da concorrência e nem sempre, inclusive, esse é um tema que vem tendo destaque em seminários, congressos, discussões no direito da concorrência. Estranhamente não. Então, Elvino, quero te dar os parabéns por ter pensado nesse tema, organizado esse ciclo de webinars. Nos setores regulados, nós começamos com uma abordagem introdutória de caráter mais técnico, e hoje, nesse segundo encontro, nós entramos, então, no setor de transportes, para, a cada um dos eventos, tratarmos especificamente de determinados setores regulados. É uma proposta bastante interessante, né? E eu quero, desde já, ressaltar a importância dos nossos apoiadores, né? A Comissão de Direito da Concorrência da OAB-MG é uma das instituições apoiadoras do Web Advocacy. A Comissão de Regulação Econômica da OAB-MG, presidida pela Maria João Rolim, e que atualmente que tem por vice-presidente uma das nossas convidadas de hoje, que é a Amanda Flávio de Oliveira. Quero também destacar a importância do apoio do WIA, do Women in Antitrust, do site Migalhas, da Vector e da Tech Design, que oferece todo esse suporte técnico para que esse webinar possa ser oferecido à nossa audiência, né? Bem, quero então apresentar a vocês os nossos convidados, né? E eu não poderia deixar de começar por uma grande amiga minha, que é a Amanda Flávio de Oliveira, que é advogada, professora na Faculdade de Direito da UNB, doutora e mestre em Direito Econômico pela FMG, e ela que também foi diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, e também ela foi diretora da Faculdade de Direito da UFMG. Boa tarde, Amanda. Muito obrigada, Paolo. É uma alegria estar aqui. Eu estou entre amigos muito queridos e, além de tudo, sob as bênçãos do Elvino, da Raquel, da Maria João e um tanto de parceiros outros aí, todo esse pessoal que você mencionou. É uma grande alegria. Essas tardes, esses encontros costumam ser, para mim, momentos de muito prazer, porque debatemos coisas que me agradam muito, na presença de pessoas que eu respeito muito pela capacidade e pelo que são. Então, muito obrigada, Paolo, um prazer estar aqui com todo mundo. Nosso próximo convidado, que é o César Matos, doutor em Economia, ex-secretário da SEAI, ex-conselheiro do CAD e atualmente consultor da Câmara dos Deputados. Bem-vindo, César, boa tarde. Boa tarde, obrigado, Paolo, obrigado aí pelo gentil convite aí dos Mendonça, da OAB, enfim, de todos os organizadores enfim, fico muito orgulhoso aí de ter sido convidado, de estar aqui nesse grupo aqui tão seleto. E para moderar esse
esse debate sobre a advocacia da concorrência no setor de transportes. Quero apresentar à nossa audiência o Fábio Coelho Barbosa, que é engenheiro e mestre em transportes pela UNB, servidor público de carreira de finanças e controle. O Fábio, que já atuou na área de regulação ferroviária na ANTT, é ex-diretor de planejamento da EPL e atualmente atua como coordenador da SEAI. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Paolo. Boa tarde, colegas aí da mesa. É uma honra muito grande fazer parte desse encontro. Eu acho que nós temos aqui a expectativa de um debate muito enriquecedor, tendo em vista a qualidade dos debatedores, de um assunto que eu também gosto muito, que é a discussão do setor de transporte, né? Então, tenho uma expectativa muito grande, ao mesmo tempo que agradeço o convite ao Paolo e aos demais organizadores do evento. E para atuar também como moderadora nessa tarde, a Patrícia Semensato Cabral, que é mestre em Economia do Setor Público, servidora pública de carreira da EPPGG, atuando no CAD desde 2009 e atualmente, no CAD, ela é coordenadora geral de Análise Antitrust 3, na Superintendência Geral do CAD. Bem-vinda e boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Paolo. Boa tarde a todos. Também gostaria muito de agradecer o convite de participar desse debate tão interessante, ao lado de profissionais que eu respeito e admiro muito. E também tenho uma grande expectativa. Eu acho que vai ser uma discussão muito enriquecedora enfim, para mim é uma satisfação. Em nome da coordenação, da organização da Web Advocacy, eu quero agradecer aos quatro por terem aceitado esse convite. E também quero agradecer a nossa audiência que nos assiste e deixar a você, né, ao nosso público que nos assiste, com mais essa edição do Web Advocacy, Advocacia da Concorrência no Setor de Transportes. Uma boa tarde a todos, um excelente debate. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Bom, vamos então iniciar. Em primeiro lugar, eu queria desejar uma boa tarde a todos, cumprimentar os colegas aí da mesa, o Paolo, Amanda Flávia, César Matos, com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar no período em que ele comandou a SEAI, e a Patrícia Semensato, assim como aos demais aos ouvintes como um todo. Como eu disse inicialmente, tenho uma expectativa de que esse debate vai trazer um enriquecimento ao conhecimento na área de transporte, tendo em vista aí o conhecimento dessa equipe de peso que foi selecionada para esse debate. Também eu gostaria de desejar uma boa tarde aos ouvintes. Então, a gente inicia na primeira pergunta, e eu dirigiria essa pergunta em primeiro lugar para Amanda. Amanda, a advocacia da concorrência, ela tem enfrentado um processo de transformações na medida em que os países têm efetuado uma migração do Estado prestador de serviço para o Estado regulador. E, naturalmente, isso tem se observado também no setor de transporte, que tem passado por importantes reformas, isso praticamente desde a década de 90, né? Então, dentro desse contexto, eu queria ouvir qual é a sua visão da avaliação acerca do grau de maturidade concorrencial do setor de transporte hoje no Brasil. Em que medida essa advocacia da concorrência tem sido efetiva na promoção do entendimento e incorporação dos princípios concorrenciais à regulação do setor de transporte? Muito obrigada, Fábio. Realmente, o Paolo mencionou logo no início uma fala constante um dos nossos organizadores, o ex-conselheiro Elvino. Ele tem dito sistematicamente algo que eu acho que todos nós concordamos, que é o fato de que, com certeza, a advocacy é uma forma barata de se conseguir grandes resultados, né? E quando o Elvino me convidou para participar dessa live, que trata especificamente da advocacy no setor de transportes, eu comentei com ele assim: Elvino, mais do que uma forma barata de promoção da concorrência, a advocacy, na minha opinião, é a forma mais importante, é a atuação mais relevante
que possa existir numa política antitruste nacional, numa política pública, mais do que o controle repressivo, mais do que o controle preventivo, em especial em um país em desenvolvimento como o nosso, em que a gente tem um grande apego à regulação, a gente tem um grande apego ao Estado. Então, você faz menção ao fato geral, né, que também se reflete no caso dos transportes, de que a gente está tentando modificar a atuação do Estado, ao invés dele próprio prestar os serviços públicos, ele passa, de alguma forma, a considerar a iniciativa privada, em qualquer modalidade que seja, para essa prestação de serviço, né? Então ele passa a autorizar. Veja que, em muitos casos, isso representou privatizações, em outros casos, concessões, autorizações, mas o que eu noto no Brasil, principalmente, é que nós temos uma certa obsessão pela regulação, uma certa obsessão pelo Estado atuar de alguma maneira, e essa saída do Estado do fenômeno econômico direto, né, do interventor direto, aquele que presta o serviço, para essa modalidade indireta, que é aquele que apenas regula, mas dá prioridade aos agentes privados, ela também tem, ao longo do tempo, se valido muito do próprio Estado. Então, eu noto que essa obsessão que a gente tem pela regulação no Brasil, e que, infelizmente, não tem trazido, em muitos setores, o resultado desejado, ele também, de alguma forma, se manifesta no setor de transportes. E daí a importância, a relevância imensa da advocacy, né? Eu não tenho dúvidas, Fábio, não sei se os demais vão concordar comigo, mas eu não tenho dúvida, é uma opinião pessoal, de que o maior responsável pelas práticas anticompetitivas no Brasil, pelas condutas anticompetitivas no Brasil, pela ausência de rivalidade em alguns setores, é o regulador. E aqui eu estou usando a palavra regulador em um sentido bem amplo, que não se restringe a agências reguladoras, que se restringe a expressões, e que no Brasil, ainda para piorar, nós temos uma série de produtores de normas. Então, você tem legislativo, executivo, você tem judiciário, muitas vezes, intervindo, né, em fenômenos que, na verdade, são políticos, né? Então, eu não tenho dúvida de que a advocacy é, com certeza, das três funções antitruste, a mais relevante, a mais importante, no contexto que a gente tem de Brasil, de grande produção normativa e de apego ao Estado, e essa dependência do Estado como produtor de normas, de regras, de normatização, né? Especificamente no campo dos transportes, de alguma forma, e aqui eu estou falando na condição de professora, de alguma forma eu também vejo esse movimento, assim, esse grande desafio posto àqueles que cuidam da advocacy, porque a regulação se faz muito fortemente presente ainda, e muitas vezes causando ou um tanto de insegurança jurídica, né? Então, para os próprios agentes econômicos. E percebo também que, além de ser um problema posto e um problema que a gente vem enfrentando ao longo dos anos, e você menciona a partir da década de 1990, a gente tentando uma nova postura de Estado, eu vejo que o desafio só se acirra de agora em diante, quando a gente começa a ver surgir modalidades de oferecimento de serviços de transporte que não se enquadram adequadamente naquilo que a regulação previa, né? Então, eu estou me referindo, por exemplo, a Uber, eu estou me referindo, e digo Uber apenas porque ficou nessa empresa a marca, né? Mas qualquer de suas concorrentes, eu vejo a mesma coisa acontecer na Buser, que cuida, que também está mais ou menos à margem daquilo que a ANTT estabelece como regulamentação de transporte de pessoas para aquela situação. E eu vejo assim, e vejo isso inclusive em sala de aula, né? Quando a gente começa a tratar desses assuntos, os alunos perguntam assim: mas professora, a Uber não pode ficar sem regulamentação, a Buser não pode ficar sem regulamentação, eles não podem. Esse apego à regulação, surge uma realidade nova, precisamos regular, como se nossa experiência com táxis e regulação de táxis tivesse sido muito boa, né? Como se a nossa experiência, porque dizem, mas e a segurança? Eu pergunto, que segurança quando a gente cogita, por exemplo, o transporte de pessoas, lotações em grandes cidades, os ônibus lotados de gente em pé, né? Altamente regulado o setor,
né? Lotado de gente em pé, que se dá uma freada, cai todo mundo, né? Então, quer dizer, mas a Uber coloca mais em risco a segurança das pessoas do que o ônibus, tenho dúvidas. Regulação de ônibus nas cidades, nós temos desde sempre, qual foi o resultado obtido, né? Então, me parece, Fábio, eu não quero estourar meu tempo aqui, eu estou vendo que eu estou quase lá, mas me parece que esse desafio, o desafio da advocacia da concorrência, é um desafio sistematicamente posto, é um grande desafio para as pessoas que ocupam as posições responsáveis por isso. Em resumo, na minha opinião, das 3 formas de atuação do Estado na modalidade de política antitruste, a mais relevante. Tenho convicção de que quem causa mais impactos anticoncorrenciais no Brasil não são os agentes privados, são os agentes públicos, e aí eu estou usando essa expressão de uma forma geral, tanto reguladores, regulamentadores, legisladores, e às vezes até uma decisão judicial pontual, e por isso penso que é um desafio que ainda nos acompanhará por um tempo, e rogo para que a gente tenha um pouco de desapego em relação a essa ideia de que só a regulação traz bem-estar, e a gente precisa, em algum momento na história do Brasil, dar uma palavra de confiança à iniciativa privada, aos agentes econômicos. Então, eu não sei se eu te respondi, mas meu tempo estourou, então eu te agradeço a pergunta por isso. Tá ótimo, Amanda, muito obrigado, muito esclarecedores suas explanações, uma visão crítica do processo de regulação, tendo em vista os resultados alcançados, que nem sempre são aqueles desejados, né? Como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio, e muitas vezes o regulador, na ânsia de querer cercar todas as variáveis, ele acaba criando condições que são desfavoráveis. No caso da competição, a gente tem visto isso em vários casos. Bom, eu vou passar a palavra para o César agora, César, e na sua visão, qual seria a sua visão em relação a esse processo? Eu acho que você pode trazer uma experiência que você já tem, não só de ter passado pelo CAD, mas também na SEAI, e nós tivemos a oportunidade de participar de vários processos juntos lá. Eu queria que você trouxesse aí para os ouvintes essa sua experiência da advocacy no setor de transporte. Muito obrigado, Fábio. Enfim, na verdade assim, é curioso porque o meu grande mestre da advocacy em transporte é o próprio Fábio, né? Quer dizer, foi sempre o próprio Fábio, quer dizer, que na verdade me mudou vários pontos de vista e na verdade, quer dizer, me mostrou vários outros ao longo das consultas públicas, enfim. Mas eu gostaria, em relação ao que eu tinha planejado aqui, eu queria pegar um pouco mais o gancho da Amanda e, na verdade, reforçar esse ponto dela, quer dizer, que eu tenho trabalhado como conselheiro do CAD, como secretário da SEAI, não tenho a menor dúvida de que a advocacia da concorrência no setor público, tá certo? É o lugar onde você tem mais condições de fazer frutificar, tá certo? Medidas concretas de incremento na concorrência na sociedade, quer dizer, no país como um todo. E isso, de fato, é uma tarefa que não é só da SEAI, isso eu sempre enfatizei bastante, não apenas por ter sido do CAD, mas pelo fato da forma institucional que o CAD se organiza, quer dizer, ter mandato, ter independência, é uma coisa que faz diferença, sim, e, portanto, eu acredito que é uma coisa muito, muito importante. E, de fato, eu acho que é onde a gente pode conseguir maiores de desenvolvimento da concorrência, até mais do que combate a cartéis, porque cartéis, eventualmente, num prazo suficientemente longo, você pode ter problemas de sustentabilidade do cartel. No caso do setor público, não. Nada garante, quer dizer, especialmente as relações do capitalismo de laços, enfim, dentro do Estado, são as que podem sustentar ações anticoncorrência promovidas pelo próprio Estado por um bom tempo, muito mais do que o tempo do cartel. Por isso que eu acho que gostaria de enfatizar esse ponto da Amanda, que é um ponto muito importante. Agora, quais são as duas grandes linhas de ação que eu vejo nessa coisa, que é tanto a concorrência pelo mercado, que tem muito a ver com regras de licitação,
com regras de como você desenha os mecanismos de você concorrer pelo mercado, quando você não tem como ter concorrência no mercado, e a própria concorrência no mercado, tá certo? E que muitas vezes, e aí eu pego um exemplo, quer dizer, que o Fábio trabalhou bastante, que eventualmente depois ele pode até falar um pouco, foi o exemplo do TRIPS, que felizmente eu acho que a SEAI foi muito bem sucedida, quer dizer, você tinha uma ideia inicial na NTT de regular aquela coisa de concorrência ruinosa. Então isso quer dizer, concorrência ruinosa, basicamente dizer assim, olha, metade do mercado eu vou dizer que não pode entrar mais ninguém, tá certo? Porque tem pouca demanda. Era basicamente uma apertadíssima síntese, era uma coisa desse tipo, que a NTT dizendo assim, olha, eu vou criar reservas de mercado, quer dizer, eu vou ter um cara só explorando o transporte interestadual, internacional, para aquela metade do mercado em que a demanda eu considerar baixa, que considerando baixa menor que a média, né? Então, e aí você, felizmente, quer dizer, eu acho que teve uma grande ação de advocacy da concorrência que nós fizemos através das consultas públicas, que o Fábio, de fato, quer dizer, eram o Cabeça, ele e o Andrei, tiveram, e o próprio Elvino também trabalhou mais no início sobre isso, mas o fato é que você conseguiu se fazer um decreto, muito junto também com o pessoal do PPI, e a Marta Seiler foi fundamental nisso, de fazer um decreto em que você basicamente disse, olha, não pode fazer uma regra desse tipo. E, na verdade, a regra do decreto é uma regra consagrando as regras e os princípios da concorrência. Porque tinha um problema na lei lá de inviabilidade operacional e tal, que era um conceito que você podia trabalhar do jeito que você quiser. Isso foi bloqueado e agora as novas resoluções da NTT, na verdade, a nova proposta de resolução da NTT já vai num caminho completamente diferente, que foi, na verdade, muito bem apontado também pelo último relatório da SEAI. Então, na verdade, isso na verdade, é uma evolução gigantesca da percepção na área de transportes da NTT e do Poder Executivo também, quer dizer, o Ministério da Infraestrutura teve uma participação muito boa nisso, quer dizer, não foi só SEAI, quer dizer, na verdade foi todo o conjunto aí de PPI, Ministério da Infraestrutura e agora a NTT. Então, eu entendo que isso, quer dizer, esse entendimento que não faz sentido, e na verdade o argumento, né, Fábio, da NTT tinha a ver com qualidade de serviço. Não podemos comprometer qualidade de serviço, ou seja, mais concorrência poderia comprometer a qualidade de serviço, quando é o contrário, tá certo? Quando é justamente o contrário. É como colocado pela professora Amanda, no caso do Uber, tá certo? Quer dizer, a gente vê a questão de qualidade como melhorou, não só de preço, mas também de qualidade. Tá certo? E no caso do Buzzer, tem aí uma questão de como você definir muita coisa de subsídio cruzado, que ainda, quer dizer, o subsídio cruzado ainda permanece muito no setor de transportes, quando o setor público define aí muito comando e controle, Amanda, extremamente comando e controle, quando você diz assim, não, você tem que atender essa, você tem que botar não sei quando, e aí você vê, na verdade, ônibus vazios e tal, que na verdade tem um objetivo político e não econômico. Então, quando você tira isso, você permite, quer dizer, que você aumente muito mais a satisfação do usuário via concorrência. Então, no final das contas, essas coisas todas estão casadas. Eu acho que isso tem ainda muito do que a gente chegou a receber o Buzzer, né, Fábio? Quer dizer, e aí, na verdade, a grande restrição deles tem a ver com as restrições de assim, não, tem essa, você ou você atende isso aqui o tempo todo ou você não atende. Então, na verdade, tem aquela coisa entre o convencional e o esporádico e tal, e talvez essas divisões possam ser bastante atenuadas, mitigadas no futuro. Então, eu vou ficar por aqui, tá certo? Agora, só um ponto de colocar a Amanda. Infelizmente, a questão da regulação, mais regulação, pode ser positiva para você desenvolver a concorrência nisso. Nós recebemos muita gente, quer dizer, isso aconteceu, por exemplo, no caso dos patinetes, bicicletas, e vários outros segmentos nessa área de transporte, que dizem assim, olha, o problema é que você está tendo uma estrutura federativa como o Brasil, você está tendo uma proliferação de regras anticompetitivas nos municípios e nos estados. E aí, eventualmente, pode fazer sentido
tá certo? Você colocar uma regulação federativa dizendo o que não pode impedir o que você não pode fazer do ponto de vista de restrição à concorrência em geral, tá certo? Para bloquear esse tipo de coisa, tá certo? Porque na verdade gera essa coisa, essa loucura que se tem por regular mais. Você acha que está fazendo alguma coisa? Numa estrutura federativa, eventualmente você, para evitar isso, você vai ter que ter uma regulação e que, na verdade, dizendo que é tudo liberalizado, o que é curioso, né? E, na verdade, a regra já deveria ser essa, mas assim, eu tive uma coisa, quer dizer, que você regular mais torna a coisa mais livre, o que é uma coisa muito, muito engraçada, muito peculiar, muito esquisita, né? Mas, enfim, desculpa aí a empolgação, mas eu tive que mudar um pouco aí, porque a Amanda realmente fez uma introdução muito, muito interessante e eu não queria perder essa oportunidade. Bom, muito obrigado, César. Eu acho que você foi muito feliz no exemplo que você deu. Essa questão do TRIP, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos nisso, eu acho que foi um dos exemplos mais bem-sucedidos de advocacy, tendo em vista o cenário que a gente está há um ano depois daquela malfadada audiência pública em que tentava, por uma estratégia duvidosa, fechar o mercado, né? Houve uma atuação forte por parte da SEAI, o Ministério da Infraestrutura também apoiou, isso foi reverberar lá na Casa Civil e culminou com a edição do decreto que estabeleceu as diretrizes que estão sendo adotadas agora, felizmente, nessa proposta de regulamentação que a NTT concluiu a análise preliminar na semana passada. É bom lembrar que essa experiência ela tem como base já um histórico do que aconteceu no setor aéreo, que de alguma forma ele também tinha sua regulamentação no passado, e ele gradativamente foi sendo desregulamentado, e para não me incumpridar muito aqui, o resultado final disso foi aumento de oferta e redução dos preços. Então, é um sinal claro de que a concorrência tem os seus benefícios, não apenas para o setor econômico como um todo, mas principalmente para os usuários do serviço. Bom, agora eu passo a mesma pergunta para Patrícia. Patrícia, eu queria saber a sua visão, sendo uma profissional que atua no CAD, qual é a sua visão desse papel da advocacy na efetiva promoção do entendimento e incorporação dos princípios concorrenciais e regulação do setor de transporte? Como é que você vê esse processo? Obviamente, uma visão que você tem lá pela atuação no CAD. Bom, obrigada, Fábio. Eu acho que o César e a Amanda já tocaram em pontos fundamentais, né? E aproveitando esse gancho que você deixou aí, enfim, pontos fundamentais acerca da relevância e que de fato é essencial a gente ser bastante efetivo nas ações de advocacia da concorrência. E aproveitando esse gancho que você deixou aí com relação ao setor aéreo, eu acho que é algo que vale a pena a gente destacar como exemplo de discussões recentes, né, no sentido de maior flexibilização, né, da regulação atual, e de atuação efetiva dos órgãos envolvidos em termos de advocacia, né? E aí tem dois exemplos que eu gostaria de ressaltar, que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é o da franquia de bagagem, a discussão de franquia de bagagem e a discussão sobre a alocação dos slots do aeroporto de Congonhas, né, quando a Avianca encerrou suas operações no Brasil. Bom, com relação ao primeiro tópico, lá, que é o da franquia de bagagem, a gente vê, bom, a regra anterior era que as empresas estavam vinculadas a uma franquia mínima, né, de bagagem despachada, e aí lá em 2014 a ANAC começou a promover um processo de discussão dessa regra no sentido de flexibilizá-la e dar maior liberdade, né, às empresas, e permitir também a atuação de empresas com modelos de negócios diferentes, né, como as empresas de baixo custo e tal, que no final das contas resultaria em maior concorrência e benefícios para o consumidor aí, em termos de preço, variedade de serviços e qualidade. E aí, lá naquele momento, a SEAI deu uma contribuição bastante relevante, né, em termos de advocacia, mostrando, enfim, uma avaliação concorrencial, né, do impacto da medida, e, no fim das contas, a resolução da ANAC foi nessa linha de flexibilizar e adotar um modelo mais pró-concorrência, né? E aí o tema voltou à discussão de novo em 2018, lá, quando da discussão da medida provisória da abertura do setor aéreo para o capital estrangeiro.
Enfim, naquele momento, lá em 2018, voltou-se a discutir a questão da franquia de bagagem, de retornar a regra anterior, né, que era uma regra mais estrita. E aí, naquele momento, de novo, a gente vê a atuação de advocacy, né, no caso do CAD, e aí outros órgãos também, com participação muito relevante, no sentido de mostrar os aspectos, os impactos concorrenciais de que voltar a um modelo menos flexível, o que isso poderia gerar em termos de concorrência. E aí a gente vê que essa contribuição, ela foi, o aspecto concorrencial, ele foi inclusive citado explicitamente como um dos motivos do veto, né, aquele dispositivo da franquia mínima de bagagem. Eu acho que é um exemplo interessante, né, de atuação dos vários órgãos envolvidos e de um debate mais maduro. Aí o outro exemplo que eu tinha comentado é o da distribuição dos slots do aeroporto de Congonhas, né, que é um aeroporto com a infraestrutura já bastante saturada, poucas empresas detendo a maior parte dos slots, né, que são os horários de pouso e decolagem das aeronaves. Então, lá no momento da discussão, 2 empresas detinham quase 90% dos slots do aeroporto. E aí, a terceira maior empresa estava saindo do mercado. Então, naquele momento, a regra, o critério de distribuição dos slots que estava vigente, ele poderia reforçar ainda mais a posição dessas empresas que já estavam com 90% dos slots, né? E aí, enfim, de novo, a gente viu uma atuação muito forte de advocacia, o CAD, enfim, junto com outras entidades também, enfim, analisou isso do ponto de vista concorrencial, tentou alertar para os impactos do ponto de vista concorrencial, né, desses critérios de distribuição dos slots, e essa contribuição ela foi levada em conta. No final das contas, o critério foi modificado dentro das regras, né, obviamente, mas o critério foi modificado e de uma forma mais positiva, né, do ponto de vista concorrencial, possibilitando maior concorrência naquele aeroporto. Então, acho que dentro dessa pergunta de maturidade ou de quão efetivo tem sido, eu acho que houve uma evolução muito grande, né? O setor aéreo, por exemplo, que eu estava comentando, ele já vem passando por diversas reformas de flexibilização, desde a década de 80, 90, no início dos anos 2000, mas a gente não viu uma atuação de advocacy tão estruturada ou tão efetiva ou tão visível como a gente vê nessas 2 últimas discussões que eu comentei. Ok, então agradeço a sua resposta, Patrícia. Nós tivemos a oportunidade aqui de ter 3 visões bem distintas de um mesmo assunto. Fica claro a importância e os benefícios que a advocacy traz, não apenas para o setor de transporte, né, mas principalmente, já que é o nosso objeto de discussão aqui, e todos nós que militamos nessa área concorrencial já nos acostumamos a fazer alguns inimigos, né, que num primeiro momento as propostas, quando são feitas, elas são vistas com uma antipatia grande, mas felizmente, à medida que o tempo evolui, há um reconhecimento do mérito dessas propostas, e essas experiências que foram relatadas aqui são exemplos claros disso. Então, a gente encerra a primeira pergunta e eu passo a palavra agora para a Patrícia, que vai fazer a mediação da segunda pergunta. Bom, a segunda pergunta que a gente queria colocar aqui para o debate tem a ver mais com uma perspectiva institucional. A gente sabe que a regulação e a advocacia, enfim, envolve uma multiplicidade de atores, né, dentro do governo, e uma atuação efetiva, ela depende de uma interação eficiente, né? Então, a multiplicidade de atores, o que a gente tem na advocacia da concorrência, a gente tem o CAD, a SEAI, compartilhando competências, e na regulação dos setores específicos, a gente tem diversas agências, né? A gente tem também determinadas competências de estados e municípios, ou seja, é um cenário mesmo de uma multiplicidade de agentes, o que pode conferir aí alguma complexidade à atividade de advocacia da concorrência. Então, a questão que a gente propõe agora se essa multiplicidade de atores, se na visão do César, da Amanda, também do Fábio, se ela gera desafios adicionais para a atividade de advocacia da concorrência no setor de transportes. Tá? Aí vou passar a palavra primeiro para a Amanda. Obrigada, Patrícia. Então, claro que gera, né? Com certeza gera.
essas estruturas do Brasil, que a gente tem essa multiplicidade, aquilo que eu comentava na primeira pergunta, né, essa multiplicidade de agentes produtores de regras, de normas, né, o próprio César comentou também a questão dos patinetes. Embora, César, me desculpe, mas eu preciso fazer uma réplica aqui. Eu vou discordar de você. Eu acho assim, a gente precisava de um outro webinar inteiro sobre federalismo, porque eu acho que o federalismo nunca existiu direito no Brasil, só o lado ruim dele, sabe? Eu fico pensando, sabe, César, se o ideal não seria exatamente cada estado competir pelos seus habitantes, né, competir, esse é o verdadeiro federalismo, né, aquele em que os estados competem pelos seus habitantes a partir daquilo que eles normatizam, né, então, se eu faço muita questão de morar numa cidade em que patinete é permitido, eu não vou morar numa cidade onde é proibido, né, então, enfim, eu talvez discorde. Eu concordo com quase tudo com o César, mas nessa eu precisava fazer a réplica. Mas voltando aqui à pergunta, e que tem tudo a ver com isso, né, Patrícia? Assim, sim, com certeza. A gente já tem uma estrutura para todos os setores, a gente já tem uma estrutura de multiplicidade de agentes produtores de normas e regulação, né? E ainda, no caso especificamente do transporte, a gente tem também uma multiplicidade de agências, né? Uma para transportes terrestres, uma para transportes aquaviários, uma para aviação civil, a um ponto que até se cogitou num determinado momento, né, no início desse governo, ainda ainda no momento de transição, inclusive de se haver uma fusão entre algumas dessas agências, né? Nada mais permanente do que um projeto de governo, não é isso, César? Friedman, Reagan, todos eles já advertiram para isso. Depois que você cria uma estrutura, nunca mais você se desfaz dela. E certamente por causa disso é que a fusão não foi adiante nem nunca irá, eu creio. Assim como também acho muito difícil da gente ver a gente retornar atrás nessas estruturas, etc. E isso sim gera muitas vezes conflitos de atuação, gera muitas vezes, quase sempre, um desafio ainda maior para aqueles incumbidos de advocacy, né? Então, CA e CAD ficam ainda mais desafiados, né? E aí, agora eu vou dizer como advogada, já me aconteceu, especificamente no setor de transportes, mas eu não vou referir aqui a qual exatamente a agência reguladora, mas uma vez um cliente me procurou e disse assim, se eu acatar essa determinação aqui que a agência está me fazendo, muito provavelmente o CAD vai me pegar. Quem que eu obedeço? Isso é terrível para o agente econômico, isso é um grande desestímulo, isso encarece a atividade econômica, né? E para piorar, Patrícia, para colocar ainda mais complexidade na nossa realidade, a gente ainda tem o poder judiciário, porque agências, CAD, são órgãos são entidades administrativas sujeitas ao controle jurisdicional de suas ações, né? Então, na hora que você pega, e aí citando um exemplo concreto, especificamente atualmente, né, o caso do THC2, que vinha de uma determinada maneira no CAD, aí há uma alteração, no sentido de se considerar ilegal uma cobrança, há uma alteração de posicionamento da agência do setor, dizendo que, ou regulando, autorizando a cobrança, aí o CAD fica nesse impasse, e para completar o cenário, recentemente, o judiciário também se manifestou numa determinada linha, enfim, a gente vai aumentando em muito a complexidade e o tamanho do problema posto para os responsáveis pela advocacy, né? Porque eles têm que correr atrás das agências, eles têm que correr atrás do próprio judiciário, né? Para explicar, enfim. Eu realmente me preocupa muito, realmente, esse excesso de pontos de produção de regulação e normas no Brasil. Isso, com certeza, é um desafio grande para os responsáveis pela disseminação das ideias concorrenciais. São guerreiros, sobretudo, os que trabalham com isso, e aqui eu estou diante de 3 deles, né, César até um dia desses, e vocês também, assim, sou uma grande admiradora do trabalho que vocês fazem, porque é um trabalho
realmente muito, é um grande desafio nesse país que nós temos, ainda tão reticente com a atividade econômica. É um grande desafio esse trabalho que vocês têm de disseminar essas ideias de livre iniciativa, de livre concorrência, de fazer com que as pessoas percam o temor de acreditar que o agente econômico pode produzir desenvolvimento nacional sem as mãos do Estado acompanhando, monitorando, enfim. Então, na minha opinião, respondendo muito agora de forma bem sintética, sim, com certeza, a gente tem agências demais, na minha opinião, no setor de transportes, e a gente tem fora do executivo outro tanto de agente produtor de normas, e o desafio é grande, além do próprio judiciário. Com certeza, o setor de transportes, em comparação com os outros, ele é ainda mais complexo, porque ele tem mais agências reguladoras para administrar, né, para monitorar ou, de alguma forma, acompanhar. Perfeito, Amanda, muito obrigada. Excelentes reflexões, muitos bons pontos para a gente refletir. Bom, gostaria de passar a palavra ao César, com a mesma questão. O que você acha dessa multiplicidade de atores e desafios? Minha querida Patrícia Semensato, quer dizer, agora eu gostaria também de dizer a felicidade que eu estou aqui com você, né? Quer dizer, que você, na verdade, primeiro trabalho que você teve como EPPPG, na verdade, como gestora, foi lá no meu gabinete, e foi eu costumo dizer, quer dizer, que a Patrícia, ela fez foi um caso muito importante na área farmacêutica para mim. Eu fiz 3 correções no parecer que ela tinha me colocado. 2 eu estava errado. E a terceira, eu também acho que posso estar errado, mas a vaidade não me deixa. E não me deixou entender que eu estava errado na terceira também. Ela me acabou convencendo. Mas eu deixei a terceira, porque conselheiro é sempre um bicho meio vaidoso, né, Patrícia? Você bem sabe disso. E nessa questão da vaidade, como, na verdade, pegando o gancho da questão da vaidade, o que gera realmente mais complexidade nessa coisa do multiprincipal, quer dizer, de você ter várias agências, e na verdade você bota judiciário, bota TCU, Ministério Público e tal, o que gera complexidade é vaidade mesmo, tá certo? Isso é um grande problema. Que no final das contas, isso que na verdade, que desestrutura muito a possibilidade de coordenação de vários órgãos que poderiam estar andando na mesma direção e, às vezes, acabam andando em direções diferentes. Quer dizer, eu, felizmente, no caso, quer dizer, dos meus queridos companheiros, quer dizer, os dois Alexandres, quer dizer, nós nos demos muito bem, quer dizer, que quando nós, e no caso da THC, inclusive, agimos juntos, né, em conversar com a ANTAC e tal, mas, de fato, existe aí ainda uma dificuldade grande, quer dizer, em relação a isso. A tarefa quer dizer, voltando um pouco nessa coisa de área de sombreamento, quer dizer, eu gostei muito dessa provocação que a Amanda me fez em relação a essa coisa de mais regulação no plano federal, de organizar, quer dizer, já que você tem uma sobreposição estados e municípios, na verdade você tem vários outros casos também em que isso aconteceu. Eu queria te colocar o exemplo de saneamento. De fato, se você pudesse deixar a disputa entre as várias jurisdições, tá certo? Para atrair investimentos para o saneamento, você de fato não vai ter nenhuma empresa estatal. Por quê? Porque você ganha mais dinheiro, você ganha mais votos e você dá mais payoffs políticos, dando salários poupudos para os diretores de saneamento, do que você ter, de fato, impacto no saneamento, que de fato já é conhecido, que as populações não dão muita grande importância para isso. Talvez seja do setor de infraestrutura, que como está tudo embaixo da terra, e principalmente a população mais pobre não vê tanta ligação entre a saúde delas e você ter uma boa infraestrutura de saneamento. E aí esse arcabouço jurídico que acabou de sair, que eu acho que saiu de uma forma muito boa, do Congresso, quer dizer, espero que a votação dos vetos não vá atrapalhar essa coisa, quer dizer, que os vetos que o presidente fez foram muito importantes para a construção desse modelo.
tem tudo a ver com isso. Quer dizer, você tem várias autoridades locais que têm uma lógica que é um pouco diferente. Quer dizer, não pode contar com a concorrência entre jurisdições, não dá para contar com uma guerra fiscal para atrair investimento, porque de fato elas têm mais payoffs políticos, tá certo? E manter uma estrutura ineficiente do que você privilegiar uma concorrência pelo mercado, quer dizer, que no final das contas tinha a ver com isso. Você, na verdade, garantir que você, quando terminar o contrato, você vai ter concorrência numa licitação e que, eventualmente, a empresa privada pode ganhar da empresa estatal numa livre concorrência pelo mercado, e era simplesmente essa a resistência. Então, no final das contas, você ter uma grande regulação e, na verdade, você trazer um pouco das diretrizes regulatórias para a ANA, que também eu acho que é um dos grandes ganhos na regulação que você implementou na área de saneamento, na verdade, ilustra isso muito bem. Há outros exemplos, no caso Bacen-CAD, por exemplo, mais recentemente, e a própria Patrícia, eu acho que pode falar sobre isso, você teve, com o Alexandre Barreto, você conseguiu ter um acordo bem interessante entre Banco Central e CAD, quer dizer, que, na verdade, essa coisa, Amanda, de dizer, para quem você notifica? Tinha um problema de alta concentração. Eu, quando era conselheiro, a gente recebeu gente e que dizia assim, vem cá, mas eu notifico aqui ou no Banco Central? Quer dizer, pessoal do setor privado. Isso gera esse problema de multiprincipal, e ali era um problema, naquele momento, tinha um problema, sim, de vaidades e de desinteligências nesse problema de multiprincipal. Então, mais uma vez, o que gera complexidade tem a ver muito com a vaidade dos seus dirigentes. E aí a boa vontade, essa coisa do protagonismo, né, que é algo que a gente ouve muito no setor público. Quem é o protagonista? Quem é que vai aparecer com um tweet bonitinho, tá certo? Isso é uma coisa, quer dizer, o cara que quer aparecer, de qualquer forma, com um tweet muito bonitinho, com um Facebook bonitinho, porque quer ser o protagonista e às vezes não fez absolutamente nada, e isso tem um risco muito grande nessa complexidade. Nesse tipo de coisa que nós geramos, de fato, um problema institucional quando você tem vários órgãos disputando a proeminência e o protagonismo dessa coisa. Bom, muito obrigada, César. Antes de dar sequência, não posso deixar de agradecer as palavras aí generosas, muito generosas. Você participar da sua assessoria, para mim, foi uma grande escola. Aprendi muito com você lá e também depois no mestrado. Não, e depois de ser o seu orientador, que foi minha função principal. Exatamente. Claro. Ela ganhou prêmio, gente. Ela ganhou prêmio. E ensinou lá no CAD e depois no mestrado. Então, muito orgulho para mim ter sido sua aluna. Bom, passando então, gostaria de passar a palavra para o Fábio, para ouvir também a visão dele acerca desse ponto que a gente colocou, né, dessa dimensão mais institucional e da interação entre diferentes atores, você viu que, enfim, passar aí a bola para ele. Ok. Bom, a minha ideia aqui é dar uma visão geral, dentro desse contexto de multiplicidade de atores, uma visão geral da linha de atuação da SEAI, o papel transversal que a SEAI tem, e colocar rapidamente 2 casos recentes de análise que eu acho que dão uma ideia, principalmente para o público externo aí, que talvez não tenha essa noção muito clara. Bom, essa transversalidade, ela se traduz, num primeiro momento, em complexidade, né? Tendo em vista que as análises passam a ser multidimensionais. Mas a SEAI, de alguma forma também o CAD, ou seja, os membros do SBDC, eles têm uma posição privilegiada e ao mesmo tempo uma obrigação de ver a árvore, ou melhor, de ver a floresta e não apenas a árvore. Muitas vezes as agências setoriais estão restritas aos seus focos de atuação e eles não têm essa oportunidade. Nós, como fazemos uma avaliação com um foco mais reduzido, é bem verdade, mas nós também ampliamos o foco no que diz respeito à questão concorrencial, não se limitando apenas a um dos elos da cadeia. A gente tem que, por obrigação, ver esse todo. Então, assim, fazendo uma explanação rápida de como a SEAI atua nessas situações, nós temos uma participação ex ante, com base no artigo 19 da Lei 12.529, né? É uma relação, eu acho que vários já repetiram aqui, o Paulo, inclusive, repetiu isso hoje, mas não custa repetir, uma relação benefício-custo altamente favorável na dimensão concorrencial, principalmente, tendo em vista que é uma atividade de baixo custo e ela tem uma efetividade ao longo de todo o curso do projeto. Então, a gente está falando, por exemplo, de concessões que vão durar 30 anos, se bem feita essa análise de advocacy no início e, obviamente, acatadas as sugestões,
ela tem um potencial de gerar benefícios por longos 30 anos. Essa análise ela tem uma visão holística, um caráter intersetorial, e ela abrange tanto a esfera legislativa, eventualmente proposição de projetos de lei, regulatória, no que diz respeito à proposição de normativos, e também documentação licitatória, editais, contratos. Nós temos uma atuação muito forte nisso, e também na esfera judicial. A Amanda comentou aí em uma das respostas dela de que há um índice de judicialização relativamente alto e, geralmente, quando isso ocorre, nós somos instados a nos manifestar também. Nós temos casos recentes, por exemplo, como questionamento de constitucionalidade de tabelas de frete rodoviários, a chamada decorrente da greve dos caminhoneiros, né? E nós tivemos a oportunidade de nos manifestar sobre esse assunto na esfera judicial também. E, por último, e não menos importante, ainda que a competência não esteja, em princípio, ela está focada nas competências federais, mas não impede, por exemplo, que os outros entes federativos, eventualmente, dada a expertise que a instituição tem, de eventualmente fazer consultas informais. Já houve casos, por exemplo, de processo de licitação em transporte urbano, em que houve o pedido de oitiva da agência para que ela se manifestasse sobre as questões concorrenciais. Então, é uma visão bastante abrangente do processo. O foco é enforcement de aspectos concorrenciais e regulatórios, e nós seguimos basicamente aquelas diretrizes da OCDE, que é basicamente a avaliação de eventuais limitações no número ou variedade de fornecedores, eventual limitação de concorrência entre empresas, que a proposta porventura traga, eventual diminuição do incentivo de empresas a competir e, por último, eventual limitação de escolha do consumidor e da informação disponível. Essa questão da informação, obviamente, é um aspecto sensível, tendo em vista que é o canal de fazer chegar ao usuário final do serviço. As recomendações, elas têm geralmente caráter opinativo, o que preserva a liberdade de decisão das agências reguladoras, mas, ao mesmo tempo, ela dá uma indicação de diretriz. Essas opiniões, elas se materializam por meio de pareceres que geralmente são públicos, exceto para as propostas legislativas que são reservadas até a adoção dos respectivos atos. Bom, feita essa pequena introdução, eu vou rapidamente passar aqui 2 cases muito interessantes. Uma de análise de acesso ferroviário a portos, com um exemplo específico do Porto de Santos, uma análise recente que foi realizada nesse sentido, e uma outra de análise de terminais portuários ou aeroportuários. Primeiro caso, acesso ao Porto de Santos, se trata do maior porto do Brasil, em termos de volume de carga. Ele tem uma complexidade bastante grande, na medida em que você tem 4 outorgas para acesso ao sítio portuário e uma outorga para acesso a terminais. Então, isso implica que você tem 2 entes reguladores que estão fazendo a regulação, no caso de transporte terrestre, no caso de acesso ao sítio portuário, e a agência de transporte aquaviário para o caso de acesso dos terminais, na área interna do porto, vamos chamar assim. O que, obviamente, requer uma coordenação regulatória que nem sempre esses entes eles estão preparados para atuar entre si. Então, é muito favorável, é muito salutar provocações que eventualmente sejam emanadas por parte da SEAI, por ocasião da análise de advocacy, no sentido de questionar, levantar alguns questionamentos. No caso específico do setor ferroviário, há um foco significativo na questão da interoperabilidade, no acesso ao porto, a esse porto, baseado no conceito de neutralidade de acesso. O que significa esse conceito? Basicamente, atendidos os requisitos técnicos e econômicos, ninguém deve ter privilégio de acesso sobre outrem. Porque, caso não haja uma regulação efetiva sobre esse aspecto, eventualmente o gestor da infraestrutura passa a ter uma vantagem natural, e isso eventualmente pode até afugentar outros operadores com claros prejuízos aí na seara concorrencial. Outro aspecto importante de se destacar é a importância da disponibilidade de capacidade e confiabilidade no fornecimento desse serviço para os investimentos em terminais ferroviários. Ou seja, a questão da regulação não é focada na questão ferroviária em si. Na verdade, ela é focada no usuário do serviço. Quem está lá na ponta, que precisa do atendimento via serviço ferroviário, precisa de ter previsibilidade e segurança jurídica, porque ele tem pesados investimentos que têm que ser feitos e ele tem que ter uma noção bem clara do que está por vir para poder efetivar esses investimentos. Nessa linha,
vale a pena mencionar um estudo que foi feito recentemente, uma parceria com o Banco Mundial, em parceria com a CEAI, que usou a ferramenta Markets and Competition Policy Assessment Tool, que é basicamente um estudo de análise da estrutura de mercado e o arcabouço regulatório existente no país e intervenções recomendadas. Sem querer me alongar muito no estudo, eles chegaram à conclusão que, nesse caso específico, há uma multiplicidade de interesses, portanto, a recomendação foi de avaliação de modelos alternativos de outorga no acesso ao sítio portuário, o que vai desde pool de operadores até uma eventual avaliação de modelo horizontal, ou modelo aberto, como muitos chamam. Não se trata de uma recomendação, faça isso ou faça aquilo, mas dentro daquela ferramenta de análise de impacto regulatório que é exigido nesses casos, é bastante importante que se faça uma avaliação, até porque a literatura técnica demonstra vários exemplos em que isso foi utilizado com êxito. Eu vou citar dois de forma rápida. Acesso ferroviário à zona industrial da Cidade do México, o próprio Banco Mundial, a despeito de o sistema operar num modelo semelhante ao nosso, ele entendeu que naquela região, dada a multiplicidade de interesses, era importante que houvesse uma gestão diferenciada em que não houvesse a possibilidade de discriminação, razão pela qual eles utilizaram, para essa região especificamente, um processo de gestão por pool, diferente do modelo verticalizado tradicional. E uma outra experiência importante também é o acesso portuário na cidade de Brisbane, no estado de Queensland, na Austrália, em que eles fazem uma gestão compartilhada com todos aqueles demandantes do serviço. Essa experiência é muito importante e ela é extremamente importante para a viabilidade e a competição no setor ferroviário, haja vista que a atividade ferroviária ela trabalha com uma atividade altamente intensiva em capital e ela tem margens de lucro muito pequenas. Então, eventualmente, se não houver uma gestão adequada dessa interoperabilidade, eventualmente você inviabiliza a participação de terceiros e, consequentemente, com reflexo direto na competição. Então, é muito importante que essa avaliação seja feita visando exatamente esse critério de neutralidade de acesso, de forma a evitar que o detentor da infraestrutura seja privilegiado no acesso com prejuízos claros à gestão, ao acesso ferroviário. E o outro caso, bem rápido, que meu tempo já está estourando, o case de leilões de terminais portuários e aeroportuários, eles geralmente se tratam de setores também multirregulados, em alguns casos até mais do que esse exemplo ferroviário que eu mencionei. Você tem casos de terminais portuários que necessariamente envolve, por exemplo, uma ou mais agências de transporte, agências de combustível. No caso do setor aeroportuário também, você tem diversas agências atuando de forma conjunta. Então, é importante que se faça uma avaliação, como eu disse, do todo, sem se fixar apenas nas partes. É feita uma avaliação das cadeias a montante e a jusante, e, com isso, você faz também uma avaliação de horizontalização do objeto do leilão e, dada essa visão holística, você não se restringe àquele objeto, você tem que olhar o que vem antes e o que vem depois, as chamadas cadeias a montante e a jusante. Dentro desse contexto, é feita uma avaliação de eventual posição dominante, com base em um critério bastante objetivo, com base no artigo 36 da Lei 12.529, em que, se um determinado agente tiver mais do que 20% de participação, ele já é considerado uma posição dominante, e aí você vai ter que tomar certos cuidados nessa análise. No que diz respeito à questão de sobreposição horizontal, a recomendação que se faz é a utilização de uma solução clássica, via controle de preços, os chamados price caps, e no caso de sobreposição vertical, geralmente não é que geralmente se utiliza, pode vir a ser utilizado a função regulatória da licitação de forma seletiva, que pode implicar até mesmo eventuais vedações à participação de entes com posição dominante, a montante ou a jusante da cadeia produtiva. Isso é um aspecto importante, tem reflexos significativos até mesmo no valor do negócio, do ponto de vista de outorga, razão pela qual tem que ser uma decisão muito responsável e muito analisada. O precedente que há nesses casos, efetivamente, foram análises bastante detalhadas que foram feitas e, como eu disse, as decisões que são tomadas, elas, a despeito de eventualmente serem mal interpretadas no início, mas o histórico, felizmente, tem nos mostrado aí acerto nessas decisões.
Então, em linhas gerais, era essa ideia que eu queria passar sobre essa questão da multiplicidade de atores e dar uma ideia, aí, principalmente para o público ouvinte, de como são feitas as análises aí no contexto da SEAI. Perfeito, Fábio, muito obrigada também, César e Amanda, pelas contribuições de altíssimo nível, assim, uma verdadeira aula. Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final do tempo do webinar, e aí a gente tem alguns recadinhos aqui. Bom, primeiro, tem esses QR Codes aí que aparecem no vídeo, e um deles, o primeiro do Web Advocacy, a gente gostaria de ouvir a opinião do pessoal que está acompanhando com a gente, o evento. Um quiz, e a questão que a gente coloca é se a existência de múltiplas agências reguladoras para o setor de transportes dificulta a advocacy concorrencial. Então, se vocês puderem participar, vai ser muito, muito legal a gente ouvir a perspectiva aí da audiência sobre essa questão que o César, a Amanda e o Fábio acabaram de debater e colocaram vários pontos muito, muito interessantes aí para reflexão. Precisa baixar o aplicativo, Bruno, para fazer a leitura do código? Bom, enfim, enquanto a gente aguarda as respostas, também queria falar dos livros, né? Tem também os códigos aí do IA, e aí a partir do código pode baixar os livros, as publicações da UIA, Women in Antitrust, que é uma das apoiadoras aqui do evento, né? Tem também o código da Migalhas, e aí com o cupom WEBINAR20, vocês também podem adquirir os livros com desconto. E também tem o livro, o livro da editora, não aparece aqui para a minha tela, De Plácido, que a gente queria destacar aqui, o livro organizado pela Amanda, né, sobre liberdade econômica, e aí também tem um cupom de desconto, que é o Leia em Casa, para compras acima de R$170, tem 30% de desconto. Tá bom? Daí, enquanto a gente aguarda as respostas à pergunta, se vocês puderem participar, seria muito bom para a gente. Seria muito legal ouvir aí a perspectiva da audiência. Acho que a gente pode começar aqui as considerações finais, né? Então, primeiro passar aí a palavra para a Amanda. Bom, eu só preciso agradecer, né? Aprendi, como sempre. César é uma pessoa por quem eu tenho imensa admiração, César sabe disso, é um amigo querido, e aprendo muito com o César. Muito obrigada pela honra de dividir esse espaço comigo. Fábio e Patrícia são dois grandes experts, daquelas pessoas a quem o Brasil deve, mas eles ficam lá escondidinhos, né? O Brasil nem sabe da importância de pessoas como vocês. Meus parabéns por tudo que vocês fazem. Muito obrigada pela honra de compartilhar esse espaço com vocês. Queria parabenizar todos os organizadores do evento, faço isso nas pessoas do Elvino, da Raquel, do Paolo, da Maria João, e dizer que a advocacy é, de fato, uma função relevantíssima e que, quanto mais investirmos nela, mais nós ganharemos, eu não tenho dúvida disso, em termos de rivalidade, de competitividade efetiva no Brasil. Então, investamos em advocacy. Muito oportuna essa série, já vou assistir todas, já deixo aqui o meu compromisso de assistir todos os episódios que acontecerão, já deixo o convite para as pessoas para acompanharem, porque vem muita coisa boa pela frente, e realmente foi um grande insight essa série de advocacy, e eu realmente gostaria que dela surgissem grandes resultados, porque não apenas é a mais barata, eu vi, forma de atuação antitruste, é também a mais importante, na minha convicção, né? Então, é só isso mesmo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, antes da gente passar a palavra para o César, só para... precisa de baixar o aplicativo da web e aí ler o QR Code com o aplicativo. Para participar do quiz. Bom, César, então, suas palavras finais.
Patrícia, obrigado. Enfim, também agradecer sempre a Amanda Flávio, quer dizer, que ela é uma advogada com visões extremamente modernas. Isso não é tão usual assim no mundo do direito, mas isso, na verdade, cada vez mais usual, que é uma coisa interessante. Eu fui uma vez na defesa de tese, né, do nosso amigo Bruno Caraza, que ela era orientadora dele, é um cara de ciência política, mais direito, mais economia, mais um monte de coisa, mas assim, aí eu vi as fotos, né, dos diretores da escola de direito lá da UFMG, e eram todos aqueles caras assim, muito sisudos, né? Então aquelas fotos, tipo, a gente pensando nas fotos antigas, era todo mundo muito sério, né, e tal. E a última foto era uma pessoa rindo, quer dizer, na verdade não era uma foto, era uma pintura, né, da Amanda, quer dizer, com um lenço belíssimo, né, de ótimo gosto. E era a última, quer dizer, não à toa era mais bonita, era a que mais chamava a atenção de toda a coisa, que não era tão difícil assim, mas foi uma experiência muito boa que a gente teve ali de ver, quer dizer, ali aquele um departamento muito tradicional, muito conservador, né? Então, mas de qualquer maneira, eu queria aproveitar esse ponto para comentar um ponto do Fábio, que é a importância de regulação de livre acesso. Quer dizer, eu sempre acho que tem que ter muita cautela em relação a esse tipo de regulação em infraestrutura, nos vários setores de infraestrutura, porque, no final das contas, você está mexendo em direitos de propriedade. Mexendo em direito de propriedade, você afeta a sinalização de investimento, e isso é uma coisa muito importante. Mas nós podemos ter uma chance de conversar na área de ferrovias, e na área de portos, que eu acho particularmente importante, que talvez sejam as partes mais importantes agora que estão sendo discutidas, e na parte de portos, quer dizer, é extremamente importante, somente agora nós vamos ter aí a licitação de Alamoa, né, na coisa de combustíveis, e faz todo sentido, de fato, ou você fortalecer a regulação de livre acesso, ou, eventualmente, você fazer, como o próprio Fábio falou, quer dizer, eventualmente, uma possibilidade de restrições de players verticalmente integrados, se você ver uma ameaça bastante grande. A própria parecer da CI, que foi, na verdade, eu quase assinei esse parecer, né? Foi mais ou menos ali na minha saída, mas o fato é que você tem, de fato, alguns indicativos eventualmente, de práticas de restrição à concorrência quando você tem players dominantes, verticalmente integrados, com muita dificuldade. Isso, na verdade, não foi só em Santos, você tem também em outros lugares, aí você tem, inclusive, um caso interessante no CAD, mas, enfim, que isso é reservado aí à superintendência e ao Conselho do CAD. Mas o fato é que você tem trade-offs aí realmente muito importantes, e cabe, quer dizer, de fato, é muito difícil implementar esse tipo de regulação, ela é muito custosa, tá certo? Então, na verdade, você tem que pensar várias vezes antes de colocá-la, mas, eventualmente, você pode resolver muito isso no desenho do edital ex ante. Então, na verdade, você tem essas duas opções e todas elas têm trade-offs interessantíssimos. Mas eu acho que, no final das contas, para que a gente fale realmente de infraestrutura de transporte, principalmente nesses setores ferrovia, no caso o aeroporto pode ser tido como um acesso importante para você ter concorrência entre companhias aéreas, portos, isso de fato eu acho que está na ordem do dia, existe uma sensibilidade muito grande. A última consulta pública, no caso de Alamoa, quer dizer, você fez uma restrição, quer dizer, na verdade, está proposta uma restrição de quem ganhar uma área, você dividiu a área, e quem ganhar uma área não pode ganhar outra. Eu acho que, quer dizer, de outro lado, a gente sabe que há eficiências da integração vertical, então você, na verdade, considerar esses trade-offs, eu acho que é um papel importantíssimo da CEAI, e que, felizmente, o Fábio conhece muito bem dele. O caso de ferrovias também, projeto de lei 2001, que também eu acho que essa discussão ela fica, quer dizer, e não é linear, não é assim, vai ter ou não vai ter.
depende muito da circunstância. A migração de concessão para autorização, quer dizer, na verdade, não pode ser absoluta, tá certo? Eu acho que ela faz sentido em vários casos, porque, de fato, você tem... mexer no direito de propriedade, de fato, você pode desestimular investimento, ou ser uma coisa fundamental, quer dizer, o que está para trás, o que está para frente, enfim, cabe ter uma mão, de fato, muito cuidadosa aí, e eu vejo na CA a expertise e a clareza sobre como fazer a advocacy dentro do governo, né? Então, isso, para mim, eu acho que uma das coisas, talvez seja um dos pontos mais importantes, nevrálgicos, para discutir concorrência no setor de transporte. E, no final das contas, eu acho também, eu gostaria de não esquecer do setor de cabotagem, Fábio, que a CAI teve um papel muito importante, deve estar saindo nessa semana ou nas próximas semanas, um projeto de lei da BR do Mar, que foi tocado pelo Ministério da Infraestrutura, mas eu acho que chegou, eu acho que também, eu estou muito curioso para ver o resultado final, mas que eu acho que tem um espaço para aumento de concorrência, que eu acho que você pode fazer uma redução de custo para vários setores no Brasil, setor de petróleo, setor automotivo, que o país está precisando, é produtividade na veia. Concorrência é produtividade na veia, tá certo? E essa coisa, quer dizer, não é um preciosismo, tá certo? Isso não é um preciosismo. Então, como o Fábio falou, quer dizer, a posição tanto da CA quanto do CAD, a nossa, quer dizer, porque eu vejo esses dois órgãos muito, quer dizer, nem sempre uma posição simpática dentro do governo, mas é uma posição que eu acho que, principalmente nesse período de acessão ao CDE, quer dizer, um dos nossos legados foi o Guia de Advocacia da Concorrência, extremamente baseado nas melhores práticas do CDE, que está na página do Ministério da Economia. Eu acho que isso, de fato, é um game changer, é algo realmente para mudar de forma significativa a forma de fazer essas políticas públicas e inseri-las diretamente na análise de impacto regulatório, que acabou também de sair o decreto. Então, quer dizer, a concorrência tem que ser uma métrica fundamental de todas as políticas públicas. E, no final das contas, seguir o que a Amanda falou. No final das contas, boa parte das respostas não faça nada. Muitas vezes a opção é não fazer nada, é não regular mais. Na verdade, é tirar regulamentações, é tirar regulações. Essa é uma opção que tem que sempre estar na mesa. E, quer dizer, tem aquela coisa, aquele nervosismo do regulador, não, eu preciso fazer alguma coisa, e às vezes a melhor coisa é não fazer nada, tá certo? Ou, na verdade, tirar o que foi feito que está errado, tá certo? Tirar obrigações a mais e tirar barreiras à entrada, reservas de mercado, que, na verdade, são desnecessárias, como nessa coisa da NTT lá atrás, de achar que mais concorrência vai prejudicar a qualidade. Ao contrário, gente, ao contrário. Muito obrigado, gente. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Ok. Fábio. Bom, eu queria agradecer aí a participação no evento. Conforme eu já imaginava, foi bastante enriquecedor. Eu acho que os palestrantes trouxeram visões bastante interessantes e experiências, né, vivenciadas nesse processo. De tal forma que eu particularmente saio desse evento acrescentei bastante aos meus conhecimentos. É uma área que é bastante desafiadora para se trabalhar, como eu disse, nem sempre nós somos bem recebidos num primeiro momento, mas o histórico mostra que a gente tem mais acertado que errado. Ninguém é perfeito, eventualmente a gente tem algumas atuações que podem ser revistas, mas, no geral, eu acho que nessa área de advocacy, tanto o CA como o CAD e as próprias bancas de advocacia têm mais acertado que errado. E, ao mesmo tempo, eu faço uma observação aqui, que a gente está diante de um grande desafio. Nós estamos passando por uma pandemia, por um fenômeno que jamais nenhum de nós imaginou que fosse passar, algo que aconteceu há 100 anos atrás, e isso tem um impacto muito grande, especialmente na área de transporte, não apenas, mas especialmente, e há vários desafios em curso aí. Nós temos a questão da avaliação do equilíbrio ou eventual reequilíbrio dos contratos, nós temos uma questão que particularmente me chama a atenção, que envolve o setor aéreo, que foi altamente afetado
com um impacto de mais de 95% no curto prazo e perspectiva de recuperação lentas, talvez na área de transporte seja o setor mais afetado. E também ele é um setor altamente intensivo em capital, e as medidas que são propostas, elas vão muito na linha de consolidação, de cold share, coisas do gênero, que a área de concorrência vai ser extremamente desafiada para, de um lado, manter as questões concorrenciais e, de outro, viabilizar soluções num curto espaço de tempo que essas indústrias e a economia como um todo demandam. Então, acho que, como mensagem, a gente tem um grande desafio pela frente e acho que o setor está preparado para fazer frente a esses desafios. Mais uma vez, agradeço o convite, agradeço ao Paolo, Elvino, Raquel e a todos os demais organizadores e um abraço a todos. Bom, obrigada. Também vou falar aqui as minhas palavras finais brevemente de agradecimento ao convite e aos companheiros aí de debate. Foi muito enriquecedor, de fato, de altíssimo nível. E aproveitar também aqui para registrar a participação da audiência. Nós temos aqui no canal do YouTube várias perguntas muito interessantes e uma participação muito ativa, o que nos deixa muito felizes. E infelizmente a gente não vai ter tempo de responder todas, mas talvez aqui nos minutos finais a gente ainda consiga falar um pouquinho, né? Tem aqui a pergunta do Adami. Ele pergunta se as agências reguladoras deverão, ao tomar conhecimento de infrações contra a ordem econômica, comunicar o CAD. Como tornar isso efetivo, já que, em regra, as agências não detêm capacidade interna? E aí depois ele especifica, não possuem pessoal capacitado para avaliar se há ou não infração à ordem econômica. Esse é um tema que a gente... É muito caro para a gente lá no CAD, né? E aí, no âmbito dos diversos acordos de cooperação que a gente tem feito com as diferentes agências, e isso é um ponto muito relevante. A gente tenta fazer uma aproximação institucional e aproximar as equipes, né? Aproximar tanto o CAD, levar para a equipe da agência a visão do que é o trabalho, do que a gente considera infração, do que pode ser pode ser avaliado no processo de conduta, e a gente também aprender da equipe das agências, das equipes técnicas, como é a regulação daquele setor, quais são as motivações, quais são as regras e os processos. Além do que aproximar também as pessoas, né? Porque sempre que a gente tem dúvida, a gente tem um canal já de comunicação institucional e de aproximação das equipes. Então, eu vejo a Adami dessa forma. Eu acho que a aproximação entre as entidades. Dentro do que a gente falou aqui de complexidade do institucional, né, do cenário, eu acho que isso é muito efetivo. Quando a gente consegue aproximar, entender o trabalho um do outro e o que pode ser objeto de avaliação de um lado e de outro, a gente consegue ser mais efetivo, né? Já peguei aqui a pergunta sem nem falar com os colegas, né? Mas eu acho que a gente pode ainda, enfim, talvez propor mais uma, Fábio. Sim, me parece que o setor ferroviário tem sido bastante questionado, né? Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a questão da Estrada de Ferro Carajás e a questão dos acessos. Tem uma pergunta, eu vi aí, tem um grande amigo meu ex-colega de agência, o Mauro, que fez várias perguntas, e a Raquel, me parece, também tem essa dúvida. Então, eu vou tentar, de forma rápida, fazer considerações gerais sobre a questão de Estrada de Ferro Carajás. A Estrada de Ferro Carajás é uma estrada de ferro que liga a província mineral na Serra dos Carajás ao Porto de São Luís. Dado o tamanho do empreendimento, existe um porto específico para as atividades de minério. Tem o Porto de São Luís e tem o Porto Ponta da Madeira, que é específico para minério. Ao longo essa ferrovia foi criada com esse objetivo específico, o que não significa dizer que ela é exclusiva para o transporte de minério de ferro da empresa Vale, razão pela qual ela não faz parte da empresa Vale, é uma SPE, é uma concessão, tendo em vista que ela presta outros serviços. Ainda que a participação da Vale seja bastante significativa em termos de volume transportado, mais de 90%, ela ainda assim presta outros tipos de serviços. E, adicionalmente, no meados da década de 90, início dos anos 2000, foi inaugurada uma outra ferrovia, chamada Ferrovia Norte-Sul, que é uma espinha dorsal para o país, que tem vocação de transporte de commodities agrícolas e que desemboca na cidade de Açailândia, na Ferrovia dos Carajás, para acesso ao Porto de Santos.
Feitos esses esclarecimentos, fica claro de que a Ferrovia dos Carajás, ainda que ela tenha uma participação massiva em termos de transporte minério próprio da empresa Vale, mas ela tem vários outros papéis também, razão pela qual, no meu entendimento e no entendimento de vários especialistas no assunto, ela não pode ser eventualmente transformada num ativo específico, a não ser que se crie alternativas. Isso foi até cogitado no âmbito das negociações que foram feitas ao longo do tempo, de se criar uma terceira linha que se dedicaria ao transporte de outros produtos que não os da Vale, e aí sim se dedicaria. Eu, particularmente, acho isso pouco provável, razão pela qual eu acho que é difícil que se venha a caminhar nesse sentido de um ativo específico. Ao mesmo tempo, dentro de tudo que foi discutido aqui, eu acho que nós já temos regras mais do que suficientes. Existem alguns mecanismos para disciplinar esses conflitos de acesso que, se bem utilizados, eles teriam potencial de resolver boa parte dos problemas. Mas, infelizmente, o que a gente vê, muitas vezes, é necessidade de alteração de contratos, necessidade de alteração de normas, sendo que, muitas vezes, a raiz do problema é a falta de aplicação daqueles instrumentos que já se tem. Então, eu vou citar como exemplos aqui a questão do figura de usuário investidor, operador ferroviário independente, uma figura que foi criada para fomentar a questão concorrencial no setor de ferrovias, e uma maior disciplina no uso da figura do direito de passagem. Todas essas ferramentas regulatórias, se utilizadas de forma adequada, eu entendo que elas são capazes de resolver, se não todos, a grande maioria dos problemas, e isso inclui também a Ferrovia dos Carajás, que tem uma situação privilegiada, vamos dizer assim, porque a grande maioria das ferrovias troncais elas já estão esgotadas em termos de capacidade, e a Ferrovia dos Carajás, por ser uma ferrovia basicamente toda duplicada já, ela tem um saldo de capacidade que permite ao regulador trabalhar de forma bastante flexível nisso. Então, concluindo a resposta, eu acho que está faltando mais usar os instrumentos regulatórios existentes de forma efetiva do que criar novas normas, e com isso a gente consegue resolver boa parte dos problemas. Agora, para isso tem que ter vontade de atuação e, como o César colocou aí ao longo do webinar, as pessoas têm que exercer efetivamente seus mandatos e a sua independência para, eventualmente, essas decisões conflitem interesses de A ou B, mas sempre visando o aumento da competição no setor. Eu só queria dar uma complementada, Patrícia, só uma complementada no ponto do Fábio, quer dizer que talvez este seja esse ponto que ele falou, quer dizer, o número de modificações que você traz, às vezes, ao longo do contrato de concessão, porque, no final das contas, você tem dois tipos de renegociação. A renegociação que acontece porque, de fato, você mudou coisas que não estavam previstas no contrato de que iam mudar e coisas que estavam previstas no contrato de que iam mudar. E que você, inclusive, você já diz exatamente como você tem que fazer no próprio contrato. Esse segundo tipo de renegociação é uma renegociação oportunista. Quando os agentes veem, tá certo, que se consegue fazer várias, na verdade você faz uma concorrência pelo mercado para uma coisa que vai durar 20, 30 anos. Se você percebe que quem tem mais condições de renegociar, aquele pessoal que está mais dentro ali do capitalismo de Estado, quer dizer, que consegue influenciar melhor, tá certo, dentro dos ministérios, das agências e tal, e não o mais eficiente, você, na verdade, joga fora todos os benefícios que você deseja em relação à concorrência pelo mercado. Então, a concorrência pelo mercado, de fato, é mais delicada. E é nisso que o Fábio falou que reside, de fato, o próprio desmazelo, muitas vezes, do regulador ou dos ministérios em relação a isso. E, na verdade, tem vários exemplos aí que estão aí de renegociações de coisas que, de fato, já estavam no contrato como iam ser feitas, tá certo? E não de coisas que eventualmente você não tinha como prever no momento do contrato. Então, mais uma vez, é um ganho que você tem de longo prazo e que boa parte que muitas vezes na política não se quer ter custo de curto prazo de eventualmente, olha, eu não vou renegociar, não vou fazer, nem que eu vá para uma caducidade.
Ok, eu acho que tem várias outras perguntas, eventualmente a gente pode ver aí com a coordenação do evento depois e tentar encaminhar as respostas individualmente para os ouvintes, mas não vai ser possível, dado o adiantado da hora já, a gente vai encerrar então esse webinar, não sem antes passar para a audiência o resultado da pesquisa, da quiz. A pergunta, basicamente, a existência de múltiplas agências reguladoras para o setor de transporte dificulta a advocacy concorrencial? De acordo com os resultados da votação pelos nossos ouvintes, 60% responderam sim e 40% não. Então, fica claro aí uma concordância com que essa complexidade regulatória, vamos chamar assim, ela traz alguns percalços aí na área de advocacy, né? Mas nada que não tenha sido solucionado aí com o trabalho das equipes. Bom, então, vou passar... Mais uma vez, eu queria agradecer a todos pela participação, ao pessoal da mesa, que, como eu disse no início, trouxeram esclarecimentos bastante enriquecedores, para mim e acredito que para a audiência também. E, mais uma vez, agradecimento aí para a organização, e lembrando a audiência que haverá vários outros eventos temáticos. O primeiro deles foi em caráter regulatório mais genérico. Hoje abriram-se os eventos de caráter temático e vai continuar, vocês podem ver aí na agenda, vários temáticos específicos de setores. Então, algo bastante interessante para que os senhores acompanhem. Eu vou passar a palavra, então, para o Paolo, para ele fazer o encerramento final do evento. E, mais uma vez, obrigado a todos. Interessante pelo setor de esporte. Está sem som. Trabalhado por verdadeiros especialistas na área, né? Sem dúvida, foi uma experiência muito enriquecedora que nós tivemos nesse final da tarde de hoje. Quero novamente agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do público que participou intensamente, mandando, inclusive, suas perguntas, né? E o nosso próximo encontro será no dia 17 de agosto, ocasião em que trataremos do tema Advocacia da Concorrência no Sistema Financeiro Nacional. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença, pela participação, e até mais, até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos, um grande abraço. Boa noite, Patrícia. Tchau.